Nós continuamos acompanhando o caso da pequena Ana Beatriz de apenas 15 dias, que ainda comove e choca toda a sociedade alagoana e o Brasil de uma forma em geral. Depois de 5 dias de buscas, o corpo da bebezinha foi encontrado dentro de um armário na própria casa da mãe, um local que já havia, inclusive, até sido vistoriado pelas autoridades desde então. E aí surgiram novas hipóteses, indícios de ocultação do corpo e outros crimes. Para a gente poder entender o que é que essa investigação já sabe e o que é que ainda precisa ser esclarecido, nós vamos conversar agora ao vivo aqui em nossos estúdios com os delegados que são responsáveis por toda essa situação, por todas essas ações que nós estamos mostrando, que é o doutor Igor Diego e o doutor João Marcelo, que estão comigo aqui nesse momento, que vão entrar aqui nos nossos estúdios. Sejam bem-vindos mais uma vez. Boa tarde. Prazer tê-lo conosco aqui. Boa tarde, doutor João Marcelo. Seja bem-vindo mais uma vez para a gente trazer essas informações importantes, porque o que a gente quer saber, muitas vezes, é as perguntas que acabaram ficando. E eu queria aproveitar, delegado doutor Igor Diego e doutor João Marcelo, para a gente começar perguntando o seguinte: das versões da mãe da bebê, que ela acabou dando várias diferentes ao longo dos dias, o que é que vocês da polícia consideram como, por exemplo, a mais próxima da realidade nesse momento? Já que foi tão difícil, né? Ela começou com o sequestro e ao tempo que foi passando, ela foi mudando essas versões. Cada vez que vocês pressionavam, ela dizia que já não haviam mais 4 pessoas, haviam 2, já não era de um carro, já não tinha arma, já depois entraram, depois chegou até a questão do abuso sexual. Como é que aconteceu tudo isso? Como é que vocês acompanharam desde o início tudo isso? Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. De fato, nós, desde o primeiro dia, trabalhamos bastante para checar cada uma das informações que foram trazidas pela mãe da criança. Não podíamos desprezar nada, porque naquele momento o grande objetivo era localizar a pequena Ana Beatriz com vida. Então, passamos a realizar diversas diligências e cheguei a conversar por diversas horas com a mãe da criança, e a cada diligência que a gente realizava e que não batia com o que ela dizia, a gente levava para ela essa informação e ela começava a construir uma nova história com o objetivo de deixar a polícia longe do encontro da filha. A gente começou a perceber aquela situação e na mesma noite em que o fato aconteceu, estávamos todos lá e presenciamos ela contar as 5 versões. Então, diante dessa situação... Na mesma noite, delegado, na mesma ela contou noite, 5 versões? Ela contou 5 versões, inclusive a última versão, que foi a que ela sustentou posteriormente na frente do advogado, na frente da família, de que 2 homens encapuzados teriam entrado na casa dela, estavam com luvas, com casacos. Ela já tinha contado também a mim no primeiro dia. Ficamos muito próximos de uma confissão dela já no primeiro dia, mas ela estava sendo tratada com todo cuidado. Afinal de contas, era uma mãe, nós não sabíamos o que tinha acontecido de fato ali, e respeitando tudo que nós temos de técnicas de investigação. Posteriormente, o advogado foi colocado no caso, o advogado da família. Passamos a trabalhar com ele. Já na primeira noite, o pai chegou de viagem tarde, chegou de um voo em Recife, de Recife veio de carro para Novo Lino, e lá eu conversei com o pai. Como eu já sabia que ele não tinha praticado o fato criminoso com ela, bem como já tinha verificado tanto o celular dela, com permissão dela e do advogado, quanto o celular dele quando ele chegou, e não tinha nenhuma conversa posterior a esse fato. Expliquei para ele as 5 versões que ela tinha apresentado, falei que já existia uma possibilidade da criança estar morta. Eu sei que era um pai, é uma informação difícil, pedi para ele não contar para ninguém, evidentemente, mas que precisava da ajuda dele. E ele se propôs ali a ajudar, a verificar tudo. Cheguei nesse dia... Legal, sem querer te atrapalhar, já está atrapalhando. Na hora que você fez esse questionamento sobre as 5 versões, as mudanças das 5 versões da Eduarda, e que avisou a ele que poderíamos ter um desfecho terrível com a morte da bebezinha, e que ele não contasse a ninguém para não atrapalhar as investigações, ele citou alguma situação antiga, passada, com a Eduarda, a esposa, a mãe da Ana Beatriz, de algum destempero, de algum problema psicológico, enfim? Ele chegou a citar alguma coisa para o senhor? Bem, investigamos toda essa parte do relacionamento dele com a Eduarda. Eles têm um relacionamento antigo. Ela era muito jovem quando começou a namorar com ele. Hoje ela tem apenas 22 anos. E o que é que acontece?
ele trouxe a informação de que antes dela engravidar do primeiro filho, que tem 5 anos hoje, que é autista também, ela já tinha muita situação de depressão, inclusive já tinha tentado praticar suicídio antes de ter o primeiro filho. Essa situação, ele disse que teve já diversas brigas de casais entre eles e que se separaram por um tempo, depois voltavam, mas que no momento estava tudo bem entre eles. Ele teria ido para o estado de São Paulo para conseguir trabalho, estava trabalhando lá como motorista, e ela teria ido com ele, estava morando com ele em São Paulo, porém, diante da gravidez da Ana Beatriz, ela ficava esse tempo sozinha em casa, enquanto ele trabalhava sozinha, então achou melhor retornar para a cidade de Novo Lino, para poder ter o cuidado, o acompanhamento da família. E assim ela fez. E durante esse período da gravidez, até o momento do nascimento da criança, até os 15 dias de vida da criança, ele não teve a oportunidade de ver pessoalmente a sua filha, só realizava com ela chamada de vídeo. E nós verificamos ali já no celular dela o incômodo que ela estava tendo com a criança doentinha desde a quarta-feira à noite, onde ela dizia que a criança não parava de chorar, que estava com a barriga inchada e pedia indicações de medicamentos que pudesse dar à criança para resolver aquela situação. Ela disse que o peito secava e estava amamentando, e o peito secava e ela dava um determinado leite para a criança nesses momentos, então ela foi orientada a dar outro tipo de leite, bem como a medicação. E, diante dessas conversas, o que me chamou a atenção já no primeiro dia foi que, mesmo recebendo essas indicações, ela não deu nenhum retorno posterior, dizendo se a criança teria ficado boa ou não, se teria se recuperado. Aquilo me chamou a atenção, porque quando você pede uma ajuda dessa, você tende a retornar. Então, eu questionei a ela sobre essa situação. Ela insistia, dizendo que a filha dela que ela tinha certeza que a filha dela estava viva, e que nada disso que a gente imaginava que ela teria matado a criança, nada disso existia, e a gente continuou trabalhando todos os fatos. E o doutor João Marcelo, enquanto isso, estava checando várias informações com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar e com o Conselho Tutelar da cidade, a assistência social da cidade de Novo Lino, checando todas essas informações. Muito bem. Delegados, eu vou questionar também o seguinte, delegados, durante esses 5 dias, né, de buscas intensas, inclusive com cães farejadores, né, o corpo da bebê foi encontrado dentro da própria casa, dentro de um armário, e aí ficou aquela incógnita. Como explicar esse fato, né? Há alguma hipótese de que este corpinho da garotinha não estivesse dentro da casa antes e foi colocado de outra forma? Tem uma informação sobre isso? Deixa eu perguntar ao doutor João Marcelo. Mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vindo, doutor João Marcelo. Boa tarde, Wilson. Bom, como você falou, várias buscas foram realizadas. A partir de domingo que tivemos mais essa certeza do envolvimento direto da mãe da criança, no sumiço da criança, depois que ela foi confrontada com os fatos que foram apresentados a ela, né? Aí foi feita uma busca minuciosa na casa, várias equipes, corpo de bombeiros com a cachorro, com a cadelinha treinada para tal. Ela fareja cadáveres em situações de achados de cadáver, né? Já teve êxito em várias situações. O próprio comandante da guarnição dos bombeiros ontem falou que ela é treinada a farejar isso com uma distância muito grande, né? 2 metros se estiver enterrado e a 2 quilômetros se for de distância, o tenente Ascânio, né, do Corpo de Bombeiros. A cachorra passou exatamente nesse armário, as portas foram abertas, não foi encontrada lá. Ele cita, inclusive, que ele mesmo, pessoalmente, abriu esse armário, né? Esse armário que vocês estão vendo aí, ele abriu o armário e não identificou nada que tivesse ali, muito menos vocês também, os senhores, detectaram cheiro. O que leva a crer que talvez esse corpo não estivesse no local onde vocês estavam naquele momento e que alguém possa ter colocado ele nessa localidade. Há essa probabilidade, delegados? Isso, aí não descartamos essa hipótese, estamos investigando isso. A perícia vai ajudar, determinamos alguns locais, o perito tem uma expertise nisso, e fez algumas coletas ali na casa e regiões ali próximo, e também o laudo do exame cadavérico vai confirmar o estado de conservação do corpo, né? Se é compatível com 5 dias desde que ela sumiu, né? Aí a gente está aguardando esse laudo e as investigações continuam nesse sentido, de identificar
um possível terceiro que tenha participação no crime de ocultação de cadáver, não do homicídio. Entendi. Então, há uma probabilidade de que possa existir uma outra pessoa que tenha deixado esse corpo lá ou que tenha ajudado, talvez, até nessa situação com a Ana Beatriz. Perfeito. Não descartamos essa probabilidade. Estamos ainda investigando e aí pode se deparar com essa situação. As investigações continuam também, as diligências e as investigações continuam. Sim, exatamente. Essa parte da perícia também, tendo em vista como a criança foi encontrada, nós realizamos ontem, através da perícia do Instituto de Criminalística, coleta de material genético tanto da mãe quanto do pai. Vamos fazer essa comparação aí para verificar tudo isso. A causa da morte, temos duas versões aí que ela apresentou, então quem vai determinar a causa da morte vai ser a perícia do Instituto Médico Legal. Estamos aguardando essa situação. Pós audiência de custódia, nós acreditamos aí na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e após esse momento ela deverá ser encaminhada para realização de um laudo psicológico, onde vai verificar se esse crime praticado por ela foi com alteração sobre a influência ou não do estado puerperal. Então, também vamos depender dessa prova técnica para que a gente, no final do inquérito policial, que é feito pela delegacia do doutor João Marcelo, que é a seção de antissequestro, no final desse inquérito policial a gente possa responder a todas essas questões. Perfeito. Como os senhores colocaram aqui, as versões apontam inclusive para uma asfixia intencional, né, o que diz que esse tipo de morte pode ser confirmado pela perícia, como o senhor bem disse mesmo, com o estado de decomposição do corpo. A gente quer saber o seguinte, se for confirmado de que realmente ela foi, porque como ela conta várias versões, somente a perícia que vai poder decidir se realmente o corpinho, a causa-morte foi causada por asfixia. Mas aí ficam duas versões que ela citou, não é? A do amamentamento, ela estava amamentando e a garotinha acabou também ficando engasgada e pode ter morrido também sem poder respirar, como também do travesseirinho. Isso a perícia pode, logicamente, decidir se foi um engasgo que causou a morte ou se foi uma coisa pressionada para que a criança não respirasse e morresse. A partir disso é que a tipificação, então, da ação do inquérito é que vai se avançar, delegados? Isso, ela deu essas duas versões, mas no interrogatório formal, na presença do advogado, dada todas as garantias, inclusive ao silêncio, né? Que se ela quisesse ficar em silêncio, ela poderia ter ficado. Ela confessou que realmente não aguentava mais o choro da criança e estava tendo barulho de som também naquela noite. E ela levou a criança ao sofá da sala e com uma almofada asfixiou a criança e depois embalou no saco. A gente acredita que essa última versão seja verdadeira. Se encaixa com a verdade, mas como você falou, quem vai determinar a causa-morte é o laudo pericial feito pelo ML. Perfeito, muito bem. A gente também tem informações que o corpo foi encontrado, inclusive, nesse armário, onde haviam vários produtos de limpeza, né, com ele ali, produtos de limpeza não só para pratos, enfim, mas também águas sanitárias e outras coisas mais que poderiam dificultar, sei lá, o cheiro, ou fosse uma forma até intencional de fazer com que maquiasse ali a descoberta do corpinho. Mas aí a gente volta mais uma vez para aquela questão. Esse armário onde tem aí esses produtos, me parece que ontem mesmo o próprio tenente Ascânio, ou foi o delegado Igor Diego, ou foi o doutor João Marcelo, não me lembro agora, que os produtos estão todos fechados. Vocês perceberam, não havia nada que tenha sido derramado no corpinho da criança no momento em que ela foi encontrada dentro desse armário, né, delegado? Não, no corpo da não havia nada desses produtos, né? A princípio vai ser periciado tudo, mas o que havia eram os produtos em cima da sacola. Nós não sabemos se foi intencional que colocaram aí ou se, de fato, colocaram o corpo já nesse local onde se armazenava esse material de limpeza, uma vez que é um pequeno armário já na área de serviço da casa. O fato é que, pela forma que foi encontrado esse corpo, com a quantidade de pessoas que estavam dentro da casa no dia anterior, segundo a própria perícia, é quase impossível não ter sentido cheiro, não ter passado pela cachorra. Existe pegadas da cachorra com a patinha com sangue, onde mostra que a cachorra passou várias vezes ali ao lado desse armário. Nesse armário. Ela não se concentrou, ela passou, cheirou, o armário foi aberto,
foto e ela não identificou nada. E mesmo com esses produtos de limpeza que existiam, segundo o bombeiro que trabalha com a cadela disse que isso não iria atrapalhar o serviço dela. Então, assim, nós estamos verificando todos os pontos. Infelizmente, desde o início dessa história, que tem muitas contradições, e o trabalho da polícia foi um trabalho de descarte de cada hipótese. Então, a gente ia olhando cada hipótese, ia provando e descartando aquela possibilidade. E com relação ao corpo estar aí ou não, o trabalho continua da mesma maneira. Muito bem. Estão observando, eu continuo com os delegados que estão aqui em nossos estúdios para falar sobre o seguinte. Delegados, aproveitando, por favor, os senhores aqui nesse momento, o que a gente quer saber é o seguinte: tivemos várias situações, tiveram várias situações que chamam a atenção, mas eu queria saber o seguinte: o que é que mais chamou a atenção dos senhores durante a condução desse caso? Houve algum ponto especial, por exemplo, que indicou que a investigação tomaria, por exemplo, esse rumo? Vocês perceberam pela experiência que tinham ao ouvi-la, quando o primeiro sequestro, por exemplo, o doutor João Marcelo é do núcleo de antissequestros, enfim, quando ela narrou sobre o sequestro, pela sua experiência, doutor João Marcelo, o senhor percebeu que tinha alguma coisa errada ali, que era alguma coisa fantasiosa, ou foi acreditado mesmo na informação que ela passou? Pela nossa experiência, a gente já fica com um pé atrás desde o início. Agora sim, a gente não podia descartar porque poderia ter acontecido. É uma mãe que estava relatando um sequestro, toda a sociedade se mobilizou, não só a alagoana, como brasileira, nacionalmente, mas, logicamente, que a gente já trabalhava com a possibilidade de não ter havido daquela forma que ela narrou. E assim que chegamos na cidade, que vimos o local, é na beira de uma BR bastante movimentada, 6 horas da manhã, aí ligou o alerta ali, né? Mas a partir de domingo, quando a gente identificou testemunhas, da noite do sábado para o domingo, a gente já conseguiu identificar testemunhas que estavam do outro lado da pista, que viram toda a situação. Aí, quando elas garantiram que não viram essa cena, aí a gente teve a... Começa, então, a cair por terra aquele depoimento e depois ela começa a ir nas contradições com outras versões, o que deu a entender realmente de que ela estava completamente fora daquela situação, que realmente aquilo não teria acontecido. E aí acendeu aquela luzinha amarela, como o senhor disse, bom, tem um alerta aí, alguma coisa a mais está acontecendo, e é por isso, então, que houve, então, toda a movimentação da cúpula, porque a cúpula da segurança pública fez o seu papel, inclusive até com o Amber, né, o alerta, né, também nacional, porque parecia realmente ser o sequestro, até porque tinha que acreditar nela nesse momento. Depois isso foi caindo por terra e vocês foram percebendo que alguma coisa estava indo por outro lado. É isso, doutor João Marcelo? Isso, exatamente. Aí, a partir do momento que ela passou a criar novas versões, a gente viu que ela tinha responsabilidade no fato, né? Aí o foco era conseguir dela informações que levassem ao que aconteceu, a verdade real, né? Foram convidados, por exemplo, psiquiatras, psicólogos, talvez, ali para acompanhar, conversar com ela e vocês tirarem alguma informação sobre isso, para que pudessem perceber que as informações que ela trazia estavam desencontradas, doutor Igor Diego? Não, na verdade, psicólogo não trabalhou conosco com essa finalidade. Psicólogo, a Prefeitura de Novo Lino disponibilizou psicólogo, atendimento médico, mas era mais para acompanhar ela pessoalmente, não para ajudar nas investigações. Nós usamos várias técnicas de entrevistas, colocamos várias pessoas que ela poderiam ter mais segurança, confiança para poder narrar esses fatos, enfim, várias situações foram feitas e ela era muito segura em cada versão. Cada versão que ela narrava, ela era muito segura no que dizia. Então, isso chamou muita atenção. Nós pegamos um trabalho que fez a gente perder muito tempo, verificamos nas câmeras que ela tinha saído de casa de 6h29 da manhã e que ela teria descido para a banqueta da pista, teria sido sequestrada, teria ido para a casa da vizinha, teria desmaiado, teria sido atendida e voltou para casa de 6h34. Isso é praticamente impossível. Isso é praticamente impossível. Verificamos, e a partir disso, passamos a ver naquele horário, junto com a PRF, todos os veículos que passaram na BR e passamos a procurar
cada condutor para que a gente pudesse verificar o fato. Inclusive, ela indicou que teria sido um carro preto. Nem um carro preto passou exatamente nesse horário, mas antes, em um horário anterior, passou um carro preto que, sem ter essa análise de linha do tempo, foi colocado como o principal suspeito. Ele foi abordado no estado de Pernambuco, enfim, todo mundo já sabe da situação, e aí questionou, como é que a polícia libera um cara que é suspeito? A Polícia Civil trabalha com muita responsabilidade. Ao mesmo tempo que nós não podemos deixar um criminoso solto, sabendo o que ele está fazendo, nós também não podemos encontrar um inocente para resolver qualquer situação. Nossa responsabilidade é muito grande, Wilson. Então, diante desse fato, a gente seguiu com as investigações. Chegou em um determinado momento que eu não tinha mais dúvidas, conversei com o doutor João Marcelo, foi a hora de, independentemente do que a família achasse ou pensasse, teríamos que fazer essas buscas com bombeiros em toda a região ali da casa dela, de todo o entorno, e mobilizamos toda a segurança pública aqui do estado de Alagoas. Já com a probabilidade de que achar só o corpo. Ali nós já tínhamos aí uma probabilidade de 90%, 95% de que o corpo estaria ali. Para nossa surpresa, depois de passarmos o dia inteiro realizando buscas, aparece uma criança no estado do Maranhão, dentro de uma caixa de papelão. Enquanto eu estou realizando diligências com o doutor João, ela dá uma entrevista dizendo que era a filha dela que estava ali naquela caixa. Mobilizamos uma promotora de justiça e uma delegada de polícia do estado de Maranhão para irem até o hospital em que essa criança foi atendida. Elas lá tiraram foto, fizeram comparação, mandaram para a gente verificou a comparação das duas crianças, viu que não batia, e aí continuamos novamente com as buscas dos bombeiros, até o momento em que acabou solucionando todo o caso, ela entregando o que aconteceu. Muito bem. Para a gente poder finalizar, porque eu sei que suas agendas também estão bastante dinâmicas, o nosso tempo também está apertadinho, há probabilidade de que alguém, a gente já falou sobre isso agora há pouquinho, de alguém ter colocado esse corpinho depois de toda a movimentação que acontecia na casa. Por exemplo, ela estava sendo monitorada e protegida pela polícia militar o tempo inteiro, para evitar que acontecesse qualquer que fosse ali alguma violência contra ela, enfim, alguma revolta da população. Mas houve algum momento em que ela acabou saindo da cidade de Novo Lino e vindo para Maceió. Não sei se para um atendimento ou para a casa de algum parente, não sei. E nesse momento me parece que a Polícia Militar disse, ela já não está aqui, não é mais necessário, a Polícia Militar está fazendo o cerco aqui de proteção para ela. E a Polícia Militar, então, saiu do local. Pode ser nesse tempo, nesse ato, nesse momento em que alguém possa ter se aproveitado desse momento, dessa falta de vigilância e ter colocado o corpo da criança dentro da residência, doutor Igor, doutor Marcelo, qualquer um pode responder. Bom, realmente teve essa situação que a Polícia Militar estava guarnecendo a casa com receio de garantir a segurança da mãe da criança. Aí, como ela tinha alegado, ela estava sustentando aquela versão do estupro, aí ela foi encaminhada ao hospital aqui em Maceió para os exames de atendimento e um possível acolhimento. Aí, chegando aqui, ela negou o abuso para as enfermeiras, para as atendentes aqui no hospital, negou o abuso e negou a violência e não tinha razão para ela ser acolhida aqui. Então retorna para Novo Lino, mas em Novo Lino ela já ficou na casa de um parente, num sítio afastado da localidade. Aí realmente não tinha razão para a PM continuar ali, uma guarnição destacada ali. Aí se esse fato ocorreu, pode ter ocorrido nesse intervalo. Existe uma câmera que foi essa câmera que acabou pegando a questão dos carros que vocês acabaram falando agora há pouco. Essa câmera não pode ajudar se houve alguma movimentação nesse período quando a polícia saiu do local e ela volta para esta casa, delegado? Wilson, o que acontece com essa a câmera possui um chip e nós tiramos os chips para o chip de duas câmeras, uma interna e outra externa, para verificarmos todas as imagens em relação à primeira situação. Então, diante disso, as câmeras ficaram sem poder fazer gravação. E sem gravação, nós não tínhamos como verificar essa situação. O fato é que nós temos um período aí de aproximadamente 11 horas da noite até 10 horas da manhã do dia seguinte, em que essa casa ficou sem ninguém, sem a viatura da Polícia Militar, porque o perímetro estava completamente tranquilo. Tinham pessoas na casa ou a casa estava fechada? A casa estava fechada, mas a chave ficou com parentes.
Então, são questões que nós estamos levantando. Vimos que havia uma escada no quintal que não estava lá. Pedi para que fosse consignado no laudo da perícia técnica realizada pelo Instituto de Criminalística. Atrás da casa, doutor Diego, desculpe eu ter atrapalhado, sem querer atrapalhando. Atrás da casa, vocês tiveram acesso onde fica o quintal, onde o corpinho foi ali, depois colocado naquele tanque que tem ali. Atrás da casa é o quê? É um terreno baldio ou tem casas próximas? Isso, atrás da casa é um pequeno terreno baldio, onde tem mato. Tem uma área que é possível esconder algo lá, mas não tem nada comprovado em relação a isso. São possibilidades. O que nos chamou a atenção foi essa escada que está lá e que estamos avaliando. Essa escada estava e não está mais. Essa escada, no dia anterior, estava de um lado do muro, e ontem nós verificamos que ela estava de outro lado, que é um lado que dá acesso a uma caixa d'água da casa. Então, nós estamos avaliando toda essa situação. Tem muitas coisas ainda que estamos checando, como eu falei, e esperamos que em breve a gente consiga esclarecer essa situação. Muito bem. Para a gente finalizar, a gente quer saber o seguinte agora, quais são os próximos passos e o que é que a polícia ainda espera nesse momento esclarecer. Doutor João Marcelo. Em relação à conclusão, caso a mãe da criança fique presa após a audiência de custódia, aí teremos um prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito. Estamos aguardando os laudos tanto do IC, do Instituto de Criminalística, que foi ao local, bem como o laudo do IML para determinar a causa-morte da criança. E também continuaremos com diligências no sentido de identificar esse possível terceiro que tenha participado ou não do crime de ocultação de cadáver. Muito bem. Delegados, eu quero agradecer mais uma vez aqui a disponibilidade de vocês, parabenizar pelo trabalho, dizer que a gente acompanha como jornalista, como imprensa, buscando a credibilidade, buscando a informação correta do trabalho brilhante de vocês. Todo o aparato da segurança pública foi disponibilizado para que o fosse feliz, né, como os senhores já citaram, mas infelizmente foi da pior forma possível, mas o desfecho aconteceu graças a todo esse aparato, seja da Polícia Civil, seja dos nossos guerreiros bombeiros militares, da própria Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e a todos que estavam ali imbuídos, até o próprio advogado também foi um grande parceiro de vocês com as informações e fazendo com que a Eduarda confiasse para poder passar mais detalhes também com as informações de vocês. Então, muito obrigado pela presença, por esclarecer isso para toda a sociedade que está ainda comovida com o final trágico da pequena bebezinha da Ana Beatriz, que infelizmente foi da pior forma possível. Uma boa tarde, bom trabalho para vocês e o espaço estará sempre à disposição. Boa tarde, Wilson. Obrigado. E dizer que a Polícia Civil está sempre à disposição. A gente que agradece. Deixa eu agradecer a vocês mais uma vez aí. Muito obrigado, bom trabalho, sucesso, que vocês não parem. Obrigado, doutor João Marcelo, doutor Igor, Diego, mais uma vez ao vivo aqui, trazendo essas informações para a gente aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá?